E aí, pessoal, você já pensou a dificuldade que Renato Portaluppi irá ter para montar um time competitivo neste sábado contra o São Paulo? Pois é, nós vamos começar a discutir isso. Os adversários, no caso alguns deles, venceram. E o Grêmio vai ter que ter muito trabalho nesses 11 jogos que faltam para garantir vaga na Libertadores. A vaga direta está cada vez mais difícil. Então, vamos falar sobre isso a partir de agora. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube. Papo de gremista para gremista. Mas agora, G Empréstimos. Está precisando de uma grana, mesmo pequena, você tem uma saída com a G Empréstimos. Principalmente para quem é do interior e tem a possibilidade de descontar na conta da luz um pequeno empréstimo para dar uma melhorada aí nesse final de semana. E nesse ponto, você vai conversar com o pessoal da G Empréstimos através do WhatsApp que está aqui na descrição do vídeo. Vai explicar o seu caso e vai resolver. Tá precisando de uma grana? Fala com a G Empréstimos. Eles vão dar um jeito de conversar, entender o seu caso e resolver para vocês. G Empréstimos. Gente, Flamengo ganhou ontem. E claramente a preocupação começa a aumentar. Né? A preocupação, o momento da tabela, o momento do Grêmio, a gente sabe que isso vai aumentando. O Bragantino já estava na nossa frente e agora abriu 5 pontos. 5 pontos. Né? O Bragantino também fez vitória. Eu tive a oportunidade de ver o jogo. O jogo é mentiroso, mesmo o Bragantino tendo feito 3-1 no Santos, o jogo não foi para aquilo. O Santos não jogou mal, perdeu um monte de gol. E todas as escapadas do Bragantino, o Bragantino fazia gol. Então chegou a abrir 3-0 e o jogo acabou 3-1, o Santos descontando no final. Mas o Flamengo impressionou, venceu o Cruzeiro que entra numa zona de desespero. O campeonato está sendo dividido em 2. O Atlético Mineiro fez vitória contra o Palmeiras fora de casa, entrou claramente na briga. O Atlético é 7º, 1 ponto atrás do Grêmio, 1 ponto atrás. O campeonato tem do 1º ao 7º, todos lutando por vaga. Porque o Fortaleza, que é o 8º, e o Fluminense, que é o 9º, eles, em tese, não estão nessa briga. Então, esses 7, Botafogo, Bragantino, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Atlético Paranaense e Atlético Mineiro, vão brigar por 6 vagas. Que são 4 da Libertadores direta e 2 da pré-Libertadores. Um vai ficar fora. Para ver como complicou. Além disso, a gente falou, anunciou no início do vídeo, o time do Grêmio. O Grêmio não tem Reinaldo suspenso. O Grêmio já não vai ter Iturbe, que jogou esse jogo, e Natan, Pescador, lesionados. O Grêmio tem Cuiabano lesionado ainda. Rodrigo Eli lesionado ainda. Como que Renato vai fazer para montar o time? O João Pedro Galvão lesionado também. Então, Grando, confirmado. Na lateral direita tem 2, o João Pedro ou o Fábio. O Fábio, no primeiro tempo, naquele dia, não conseguiu fazer enfrentamento. Aí vai ser improvisado na esquerda, sem ritmo de jogo, para enfrentar um São Paulo que acabou, em razão dos resultados também no final de semana, entrando na briga, não diretamente, mas uma espécie de nuvem da segunda divisão. Nós vamos assim? Quem é a solução para o lado esquerdo? Pode ser o Wesley Costa, o lateral que está na base, deveria, ou não tem condição de jogar? Não é agora a hora? O Grêmio tem que definir isso. Então, Jeromel e Kahneman, tudo certo, tendência de um terceiro zagueiro, acredito eu, o Renato vai ter que se fechar, João Pedro, Fábio ou Wesley. Aí a discussão se vai ou não colocar um terceiro zagueiro. O Vija Sante é a principal notícia, no caso a grande notícia, volta normalmente com o PP ao lado dele. Até aí, nenhuma discussão. O terceiro volante não tem. Então joga Cristaldo no meio. E aí vão ter, se o Grêmio jogar com o terceiro zagueiro, 2 atacantes. O Bessosi, eu acho que o Renato de alguma maneira gostou da sua atuação, mesmo que o Renato não tenha tirado o Bessosi por
porque ele cansou. O Bessosi deu uma entrevista depois do jogo falando que não, que ele estava totalmente à disposição. Então não foi por isso. E aqui uma preocupação. O Bessosi tem dificuldade de marcar. É muito verde ainda. É bom jogador? É. Veloz? É. Mas é muito verde. Então, a gente tem a figura do Soares. E aí, quem seria esse segundo? Se ele botar o terceiro zagueiro, joga o Galdino pela direita no meio. Não tenho nenhuma dúvida. Aí fica aquele misto de 3 volantes, 4-2-3-1. Se ele não botar o terceiro zagueiro, eu acho que o Galdino é o companheiro de ataque do Soares. Se ele botar. Porque aí sai o Bessosi, o Grêmio tá com um timezinho mais fechado, todo ele cascudo, como o Renato gosta de jogar. A gente poderia dizer, então, Grando, Jeromel, Bruno Alves, Kahneman, João Pedro, Vijaçante, PP e Fábio, Cristaldo, Galdino e lá na frente o Luiz Soares. Não vai sair muito disso, não. Se a gente for olhar para o banco, então, a solução é ainda menor. É ainda menor. A atuação do Ferreira praticamente tirou o Ferreira do processo. Dificilmente a gente vai ver o Ferreira participando desse jogo, né? Porque não tem o jogo do Ferreira na última quarta-feira foi abaixo da crítica. E o jogo acabou ficando um jogo dramático para o Grêmio. Essa que é a verdade. Um jogo dramático de um Grêmio que vai lutar muito pela Libertadores, mas tirando o Palmeiras, que não ganha de ninguém, que vem de 4 derrotas, né? Mas é um time muito poderoso, os outros times estão melhorando na tabela. Então, se a gente pegar o momento da tabela, Grêmio e Palmeiras vão brigar pela 6ª vaga. O Botafogo está mais tranquilo, o Flamengo melhorou, o Bragantino está também numa outra linha, e aí tu tem o Atlético Paranaense em crescimento e o Atlético Mineiro em crescimento. Esse é o retrato do momento. Mas dá para brigar. E principalmente precisa melhorar. O Grêmio precisa melhorar em relação a ele mesmo. E mais uma oportunidade com um jogo como esse. Porque depois desse jogo, o Grêmio, que vai com certeza precisar de mais resultados importantes, o Grêmio tem o Flamengo na quarta-feira em Porto Alegre. Um Flamengo que parece ter melhorado num jogo de 6 pontos. Mas também é aquela história, tá na hora de ganhar uma do Flamengo, né? Aí, claro, vai ser isso. E depois o Grêmio aí sim tem um jogo mais tranquilo, um outro domingo, contra o América Mineiro, que não ganha de ninguém fora de casa. E a gente espera que o Grêmio ganhe. Então, 2 jogos duríssimos, mas para se manter ali, na briga. Tem que se manter. 3 pontos, 4 pontos. Acho que dá pra gente negociar. Uma derrota e uma vitória não seria trágico se a gente pensar nessa relação que o Grêmio tem com a competição nesse momento. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.